Os hospitais serão obrigados a comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de infecção por subbactérias entre seus pacientes. A medida integra o Plano Nacional de Microagentes Multiresistentes, um projeto em elaboração desde o início do ano, mas que foi apressado diante do recente avanço no país do KPC, uma superbactéria resistente à maior parte dos antibióticos disponíveis no mercado. O plano está sob coordenação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tem como meta controlar a propagação das superbactérias. No caso da KPC, os pacientes já debilitados não respondem ao tratamento tradicional e precisam tomar drogas altamente tóxicas ou que, por serem muito caras, nem sempre estão disponíveis na rede pública. Confira as principais notícias do esporte com Jucimar Arruda. Começa nessa semana a 31ª edição dos Jogos da Primavera, promovidos pela Prefeitura Municipal de Taubaté por meio dos Departamentos de Esportes e Educação e pelo SESI. Até o dia 3 de novembro, cerca de 3.200 alunos de 45 escolas das redes municipal, estadual e particular de Taubaté se movimentarão na disputa de 8 modalidades: atletismo, basquete, handebol, futsal, vôlei, tênis de mesa, xadrez e damas. As competições serão realizadas no SESI, nas quadras municipais da Vila Aparecida, a Metra 2, Casa do Menor e CTI e no Colégio Jardim das Nações. Segundo o diretor de esportes da Prefeitura de Taubaté, Geraldo Faria, este é o 4º e último evento esportivo do calendário escolar 2010. Os Jogos da Primavera é considerado o maior e mais antigo evento esportivo escolar do ensino fundamental do estado de São Paulo. A primeira edição dos Jogos da Primavera ocorreu em 1980, nas dependências do SESI em Taubaté, como forma de integração, promoção e valorização da educação física e da competição saudável. Saindo do esporte local e indo para o esporte nacional, o Campeonato Brasileiro tem 2 partidas atrasadas sendo realizadas na noite desta quarta-feira. Diante do Vasco, o Timão tenta aliviar a crise e se aproximar de novo da ponta. A última rodada foi desastrosa para o Corinthians, que até então estava na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Atlético Goianiense por 4-3 no Pacaembu deflagrou uma crise que culminou na saída do técnico Adilson Batista. Nesta quarta-feira, o Corinthians tem novo comandante, é o interino Fábio Carrilli. Esta partida é válida pela 18ª rodada. O duelo foi adiado por causa das comemorações do centenário do time paulista. No Vasco, apesar do incômodo por causa do grande número de empates que frearam a subida na tabela, o ambiente é mais calmo. A equipe da Colina, 12ª colocada com 38 pontos, espera um bom resultado em casa para manter uma aspiração otimista à luta por vaga na Libertadores. Outra partida atrasada do Campeonato Brasileiro que acontece hoje é na Vila Belmiro. Santos e Inter duelam para decidir quem continua na briga pela taça. 2 meses depois da data inicialmente programada, Santos e Inter vão se enfrentar em jogo adiado da 13ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o momento atual é decisivo para os dois times. Concorrentes diretos na luta para se aproximar dos 3 primeiros colocados, santistas e gaúchos estão cientes de que uma vitória nesta quarta-feira é fundamental para mantê-los na disputa. Um resultado negativo deixaria qualquer uma das equipes mais longe do sonho. O time paulista vem embalado após 2 vitórias seguidas, sobre o Fluminense 3-0 e Atlético Paranaense 2-0, equipes que estão na parte de cima da tabela. Já o Inter, nos últimos 7 jogos, venceu os 4 que atuou no Beira-Rio, mas perdeu os 3 que jogou fora de casa. Vale lembrar que os 2 adversários já têm vaga garantida na Libertadores de 2011, o Peixe por ter sido campeão da Copa do Brasil e o Colorado por ter conquistado o torneio sul-americano este ano. Obrigada, Gil. A inflação ao consumidor em São Paulo acelerou no começo deste mês, pressionada sobretudo por uma maior alta dos preços de alimentos e também pelos preços de transportes e despesas pessoais. O índice de preços ao consumidor, que é o IPC, teve alta de 0,76% na primeira quadricemana de outubro, em relação ao 0,53% em setembro, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Os custos de alimentação avançaram 2,24% agora, após a elevação anterior de 1,57%. Os preços de transportes aumentaram 0,24% na primeira quadricemana. Anteriormente, foi registrada a variação negativa de 0,02% no mês de setembro. Saiba como fica o tempo em todo o país. Na região sudeste, a quinta-feira vai ser de céu parcialmente nublado e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em São Paulo, sul, zona da Mata e Triângulo de Minas Gerais. Já no extremo sul do Rio de Janeiro, haverá possibilidade de chuvas isoladas, máximas de 37 graus e mínima de 5. Já no centro-oeste do país, céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul, pancadas de chuvas isoladas no Distrito Federal e em Goiás,
com possibilidades de chuvas também no norte do Mato Grosso. O céu estará parcialmente nublado nas demais áreas, máxima de 40 e mínima de 17 graus. Já na região sul do país, céu nublado com pancadas de chuvas e possibilidade de chuvas fortes no oeste do Paraná, máxima de 31 e mínima de 5 graus. Quinta-feira é de céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no sul e no oeste da Bahia e possibilidade de chuvas isoladas no litoral, entre os estados do Rio Grande do Norte e Sergipe. Céu parcialmente nublado nas demais áreas, máxima de 38 e mínima de 16 graus. No Tocantins e em Roraima, pancadas de chuvas isoladas, possibilidade de chuvas isoladas também no oeste e no noroeste de Rondônia, máxima de 39 e mínima de 18 graus. Apesar de esforços do Banco Central para melhorar a regulamentação do setor bancário e coibir abusos contra o consumidor, mais de 30 mil queixas chegaram à instituição apenas até agosto. Os 6 gigantes do país transgrediram normas da autoridade monetária, do Conselho Monetário Nacional e do Código de Defesa do Consumidor. O que mais assustou os técnicos do BC foi o fato do Banco do Brasil ter sido fiel na balança de desrespeito. No acumulado do ano, registrou um crescimento de 29,46% frente ao igual período do ano passado. Junto ao Itaú, que obteve um incremento de 3,8% no volume de reclamações, foram os únicos 2 grandes a registrar expansão nesse ranking de descontentamento. O resgate dos 33 homens presos na mina San José, no Chile, só deve terminar na manhã de quinta-feira, se for mantida a média de tempo necessário para trazer cada trabalhador à superfície, 1 hora. A operação começou às 23 horas desta terça-feira, com a chegada do paramédico Manuel Gonçalves ao refúgio dos mineiros por meio de uma cápsula Fênix. Desde então, todos os mineiros resgatados estão sendo levados ao hospital de Copiapó, na cidade a 45 quilômetros da mina, onde ficarão por pelo menos 48 horas. Os mineiros ficaram soterrados por mais de 60 dias a 700 metros de profundidade. Termina aqui o RVC Notícias, logo voltaremos com mais informações. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos, exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação, formando seres humanos. As Maravilhas do Mundo. Um grupo de jovens estudava sobre as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, deveriam fazer uma lista do que pensavam fossem consideradas as 7 maravilhas atuais do mundo. Embora houvesse algum desacordo, as mais votadas foram Pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State Building, Basílica de St. Peter e a Grande Muralha da China. Mas ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda. Então o professor perguntou se ela tinha problemas com sua lista e respondeu: sim, eu não consigo concluir a minha lista porque existem muitas maravilhas. E o professor disse: então diga-nos o que você já tem e talvez possamos ajudá-la. A menina hesitou, então leu: eu penso que algumas das maravilhas do mundo são viver, sentir, ver, ouvir, falar, rir e amar. Às vezes olhamos com mais facilidade as façanhas do homem do que as obras de Deus.